Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes da gente começar o vídeo, você já sabe, não se esquece de curtir se você gosta aqui do Fadel News, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, que me ajuda muito. E vamos para a primeira notícia. Kate Middleton apareceu novamente. Ao contrário do que todos nós esperávamos, né? A gente tava aqui com todas as teorias malucas da conspiração, né? Falando, quem sabe, né, ela não tá sendo traída. Tinha toda a teoria da conspiração doida de que ela tava sendo traída pelo príncipe William e que aí ela não tava querendo falar porque ela tava sendo traída. Várias tretas do gênero, né? Ou então que tava rolando um divórcio e que ele ia apresentar a amante. Teoria da conspiração de que ela tinha feito uma cirurgia de plástica. Várias coisas, né? E no final, a gata tá com câncer. Pra gente se sentir bem mal, assim, né? Que a gente ficou todo esse tempo aqui conspirando, criando várias coisas. E ela tava passando provavelmente por um dos momentos mais difíceis da vida dela. E aí, assim, né? Estamos todos coletivamente bem chateados. Provavelmente não tanto quanto ela e a família dela estão. Ele também tá bem mais chateado que a gente, mas todos nós estamos, né? Seja por a gente estar se sentindo mal pelo drama que a gente causou num momento tão delicado na vida dela, seja porque a gente tava esperando uma coisa divertida e a gente recebeu câncer. E aqui eu sugiro que, a gente, né, deseje o melhor pra Kate, de que ela fique o bem o mais rápido possível. E 2, que a gente acha um novo surto coletivo pra nós ficarmos obcecados sobre, pra gente tentar esquecer esse que foi péssimo. Tanta expectativa pra no final ser algo horrível. Todas as teorias da conspiração eram melhores. Todas eram melhores. Menos aquela morria. Essa não era tão boa. Mas todas as outras eram melhores do que essa, na realidade, né? Então, assim... E aí, o que a gente vai ficar obcecando agora sobre? Eu vou sentir falta de uma coisa assim, só que eu quero uma coisa que não tenha a possibilidade de terminar tão mal quanto essa, sabe? Desejo tudo de bom pra Kate, pra família dela. A história fica pior ainda, né? Porque ela ainda tem 3 filhos pequenos. Não que uma pessoa sem filhos seja de boa de ter câncer, mas, né? Aí você sabe que os filhos estão mal também. Tem crianças sofrendo no meio dessa história também. Péssimo. Toda essa expectativa, todo esse tempo, a gente aqui confabulando, achando que era um draminha que a gente ia se entreter, e não foi. Então eu espero que a Kate fique bem e que ela me perdoe também por já ter feito 2 vídeos falando sobre ela. Esse daqui já vai ser o 3º, né, especularizando em cima do câncer da querida, né, mas eu não sabia. Me perdoa. Agora vamos falar de uma coisa um pouquinho mais leve. Saiu a notícia essa semana de que vai rolar um filme do The Sims com a Margot Robbie de produtora. E o filme, ele ainda tá nos estágios bem iniciais, tá? Ele ainda é um projeto que tá sendo vendido, então a gente não tem notícia de qual vai ser a história, a gente não tem notícia de quem vai ser o elenco, a gente sabe muito pouco sobre esse filme, né? Não tem nenhuma previsão de quando ele vai ser feito, porque ele nem começou ainda, né, uma pré-produção, então ainda vai demorar muito isso se o projeto realmente rolar, né? Porque pode cair. Mas eu quero tirar aqui umas dúvidas de vocês, que eu vi gente falando assim, pra que vai ter um filme de The Sims, né? Gente, The Sims é um jogo com uma história riquíssima, tá? Porque só se você for pesquisar a história que está no jogo, tá? Da Laura Caixão, que a Laura Caixão, ela aparece lá no primeiro jogo, né? E aí tá lá na família Caixão dela, ela é casada com o marido dela, eles são a família mais rica do jogo, eles têm 2 filhos, beleza. Aí no segundo jogo, a Laura Caixão sumiu. Dá a entender que ela foi abduzida, porque o noivo da filha dela, que é o Dom Lotário, traía a filha dela, Cassandra, com as outras 2 irmãs lá, Caliente, que são, e isso está no jogo, elas são, assim, relacionadas com os alienígenas. Tipo, elas meio que são alienígenas. E aí dá a entender no jogo de que ela foi abduzida, a Laura Caixão, porque provavelmente ela devia ter descoberto que o Dom estava traindo a filha dela e impediu o casamento. E o Dom queria o dinheiro da família Caixão. Isso tudo está no jogo, tá? Então, assim, você lave a sua boca muito bem antes de falar que The Sims não tem história. The Sims tem uma história riquíssima. E isso eu só contei uma pequena parte, tá? Porque tem muito mais coisa. Tem viagem no tempo, tem lobisomem, tem vampiro... Tem a outra mulher lá que teve um filho com a Dona Morte. O filho vira um teste pra experimento maluco de um cientista. Olha, várias coisas, tá? Então, assim, se eles querem pegar a história de The Sims e fazer um filme baseado nisso, nossa, vai ser um negócio muito doido. Mas eu também vi uma sugestão, eu assisti um TikTok de um cara falando que a sugestão dele era fazer tipo um filme de terror. Na verdade, essa história não é uma história super original. Se vocês se lembram, há muito tempo atrás, rolou um vídeo viral, há muito tempo atrás mesmo, isso já deve ter, sei lá, uns 10 anos. Rolou um vídeo viral
que era como se fosse o trailer de um filme de terror baseado em The Sims, onde as pessoas começavam a morrer de uns jeitos bizarros. E super dava pra fazer isso, até porque no jogo The Sims, tá? Os Sims sabem que eles estão sendo controlados. Porque tem um curso na faculdade que fala sobre isso, um curso de filosofia na faculdade que fala sobre isso. Agora a gente vai falar de 2 casos que são um pouco pesados, então alerta de gatilho, que a gente já falou aqui no Fadel News algumas vezes. E a gente vai começar pelo caso do Daniel Alves. Viralizou essa semana a notícia de que o Daniel Alves sairia da prisão se ele pagasse uma fiança de 1 milhão de euros. Que dá aí mais ou menos uns 5 milhões e meio de reais. Mas aqui eu vou te explicar um pouco melhor. Porque quando você vê isso rapidamente, dá a entender de que ele não vai cumprir a pena dele. Que ele foi condenado pelo estupro e ele recebeu uma pena de 4 anos e meio. Mas a verdade é que ele, até agora, né, o Daniel Alves, ele tá em prisão preventiva. Ele foi preso preventivamente desde o início, antes de começar o julgamento, porque ele estava com risco de sair da Espanha, fugir e vir pro Brasil, e o Brasil não extradita brasileiros. Então, aconteceria a mesma coisa que aconteceu com o caso do Robinho, que a gente também já vai falar sobre. Esse era o medo deles. Então, eles colocaram o Daniel Alves em prisão preventiva. E aí, o que acontece? Todo esse tempo que você ficou preso, né, antes do seu julgamento, ele vai ser descontado da sua pena no final. Então, teoricamente, o Daniel Alves, ele já cumpriu com 1/4 da pena dele. E aí, o que acontece é que as pessoas ficam pedindo, né, fiança pra pagar fiança quando a pessoa tá nessa prisão preventiva. Normalmente é estipulado uma fiança. Nem sempre, tá? Às vezes não é estipulada fiança nenhuma, como tinha acontecido com o Daniel Alves. Ele não podia pagar fiança. Só que agora, eles fizeram novamente um pedido para que fosse estipulada uma fiança, para que ele pudesse sair da prisão preventiva. E essa fiança foi estipulada em 1 milhão de euros. O que não significa que ele não vai cumprir essa pena. Só significa que eles vão esperar, caso ele pague, né? Porque ele ainda não pagou esse valor. Saiu até uma notícia de um jornal espanhol nessa semana que dizia que o pai do Neymar ia pagar essa fiança. Não rolou, eles desmentiram. Aí a gente não vai saber nunca, né? Se realmente ia rolar isso, mas aí como vazou pra mídia, eles desistiram porque ia pegar mal, ou se nunca rolou isso e foi a imprensa inventando um negócio. Mas, de qualquer forma, isso não aconteceu, tá? O pai do Neymar não pagou essa fiança, inclusive ninguém pagou. O Daniel Alves tá tentando conseguir empréstimo nos bancos, só que obviamente banco nenhum quer dar um empréstimo pra isso, porque pega mal pra caralho. Não, fora aqui, né, como é que ele vai pagar isso depois? Só se ele vender alguma casa, alguma coisa que ele tem, porque ele não vai estar trabalhando, ele vai estar preso. Eu, se fosse um banco, realmente, por 2 motivos eu não daria. 1, eu não sei como é que você vai pagar. 2, um problema moral. Se bem que bancos normalmente não tem problema moral, né, mas... Então, significa que se o Daniel Alves chegar realmente a pagar essa fiança, não significa que ele não vai cumprir essa pena, tá? É só que vai esperar todo o recurso do caso, do julgamento, porque sai o seu julgamento, aí depois você pode pedir recurso, demora mais um tempão, etc. E se rolar mesmo, se ficar as coisas como elas estão, se a pena ficar nessa quantidade de tempo mesmo, ou enfim, o que acontecer, ele vai voltar a ser preso para cumprir o resto da pena dele. E aí, é claro, podem acontecer várias coisas no meio do caminho, né? A pena pode ser reduzida, a pena pode ser trocada por outra coisa, multa, trabalho voluntário, que seja, né? Não tô dizendo que isso vai acontecer, mas sempre são possibilidades de coisas absurdas que poderiam acontecer. Mas, caso nenhuma dessas coisas aconteça depois de recursos, ele volta a ser preso. Então não significa que ele não vai cumprir a pena, tá? Inclusive, eles concederam essa fiança, dizendo que ele teria que concordar em ir toda semana se apresentar no tribunal, porque ele não pode deixar a Espanha de jeito nenhum. Então ele teria lá que fazer o check-in dele toda semana. E ele teria que deixar o passaporte, tanto o passaporte dele espanhol quanto o passaporte dele brasileiro, com eles lá, para ele não poder realmente sair do país. E aqui a gente tem que realmente fazer essa análise, né, de como o sistema judiciário, não só o brasileiro, como o espanhol também, a maior parte dos sistemas judiciários do mundo são extremamente vantajosos para quem tem dinheiro. E eu já falei isso aqui e eu volto a repetir. Se a pena por um crime é uma multa, isso só é de fato uma punição para quem é pobre. Para quem é rico, basta você pensar enquanto cometer aquele crime vale pra você. E agora a gente vai falar do caso Robinho. Porque apesar de todas essas coisas horríveis do sistema judiciário, pelo menos dessa vez eu concordo com alguma coisa. A gente precisa fazer as críticas onde as críticas são devidas, mas a gente precisa também fazer os elogios quando eles são merecidos. Porque o que acontece, né? O Robinho, em 2013, estuprou uma mulher na Itália. Ele saiu fugido da Itália pro Brasil e o Brasil
de novo, não extradita brasileiro. Acontece que ele foi condenado por esse caso lá na Itália. Só que não tinha como ele cumprir essa pena. É uma pena de 9 anos. Porque o Brasil falou, ele tá aqui e a gente não vai mandar ele pra lá. Só que o que acontece? A justiça italiana fez um pedido pro STJ aqui do Brasil, que é o Superior Tribunal de Justiça, e eles concordaram que a pena italiana que ele deveria cumprir lá na Itália vai ser cumprida aqui no Brasil. Então, ao invés de ele ficar 9 anos preso lá na Itália, ele vai ficar 9 anos preso aqui no Brasil. Então, no final das contas, ele vai sim pagar pelo crime que ele cometeu. Apesar de que, sinceramente, eu acho que 9 anos é um crime que é complicado, né? Eu acho que eu sinto que nunca seria o suficiente. Mas enfim. E aí, eu resolvi fazer uma pesquisa rápida, sabe? Que eu falei assim, cara, como que será que é a prisão na Itália? Porque tem alguns lugares, assim, no mundo que eu falo, nossa, ser preso nesse lugar nem seria tão ruim assim. E ser preso aqui no Brasil é bem ruim. As qualidades das nossas prisões são péssimas, as condições são horríveis, as prisões são superlotadas, enfim, né, a gente tem um sistema carcerário muito ruim, tem muito mais preso do que deveria aqui no Brasil, o sistema nem comporta esse tanto de gente, né, ser preso no Brasil não é uma coisa nem um pouco agradável. Ser preso na Suíça, tem grandes chances de que você fique numa cela que seja melhor do que o seu quarto atual. Daí eu fui pesquisar como é que era ser preso na Itália, né, que eu fiquei curiosa. Pois bem, as prisões na Itália não são, assim, lindas, maravilhosas, são definitivamente melhores do que as do Brasil, mas não é aquela coisa, né, tipo Suíça, Suécia, enfim, não é aquela coisa, mas são melhores. Mas tem uma coisa que me conquistou na prisão da Itália, tá? Que eu acho que definitivamente seria muito melhor estar preso na prisão da Itália. Por isso, italianos, o negócio da comida é um negócio seríssimo, tá? Se você nunca conhecer um italiano, eu vou te falar que é sério de verdade, assim, eles levam um bagulho muito a sério. Parece uma caricatura do que seria um italiano que fica falando, ai, porque é pasta, que não sei o quê. É realmente assim. Pois então, eu sei bem porque tive um breve relacionamento com um italiano. Então o negócio é o seguinte, lá nas prisões da Itália, os presos, eles podem cozinhar a sua própria comida na sua cela. Eles vão ter lá um fogãozinho, um negócio, e eles cozinham mesmo, podem cozinhar o que eles quiserem. Se você não quiser cozinhar na sua própria cela, né, e tal, você come ali no refeitório da prisão, você também pode. E a comida é sempre macarrão, bolonhesa, pão, assim, comida italiana de verdade, sabe? Porque eles levam o negócio muito a sério. E esse negócio é tão forte na cultura italiana e nas prisões italianas, o negócio da comida, que muitos presídios têm um restaurante dentro do presídio, aonde os presidiários trabalham. Então você tá lá preso e aí você ganha ali um job nesse restaurante, seja lavando prato, seja cozinhando, seja sendo garçom. As pessoas de fora vão nesse restaurante. Quando eu fiz essa pesquisa, eu vi que tem um restaurante super famoso lá em Milão, que é exatamente isso, que é o restaurante da penitenciária. E falam que é muito bom, tá? Um restaurante bem famoso. E os caras ganham até $1.000 nesse job. Pelo final das contas, a gente pensa muito que na prisão como uma punição, mas a prisão deveria ser um sistema pra reeducar as pessoas, né? E não simplesmente pra punir. Mas não é isso que a gente tem atualmente. Mas eu achei muito legal a prisão italiana. E o Robinho não vai ter essa experiência. Ele não vai ter essa experiência. Ele vai ter a experiência da prisão no Brasil, que não tem essas coisas, não vai comer macarrão. A polícia já levou ele pra prisão, né? Saiu lá da mansão dele, diretamente pra prisão. Enquanto isso, né, os advogados dele estão, obviamente, tentando recorrer. Mas o Robinho já tá cumprindo a sua pena. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!